Bandeirantes, com a vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Carla Morando, conosco ao vivo, em áudio e vídeo aqui, para quem também está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Como é que vai, deputada? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Isabel. Tudo bem? Boa noite, deputada. Boa noite. O nosso produtor Vitor Lupato falou que não era para falar sobre outro assunto, mas como eu sou meio rebelde, eu vou começar com outro assunto, depois a gente vai para o assunto principal. Porque não tem outro assunto na cidade, né, deputada, sobre a questão da máscara, essa multa que o governador João Dória quer aplicar aí em quem não estiver usando máscara. Como é que esse assunto está sendo debatido aí no parlamento? Há alguma movimentação para tentar frear essa ideia do Palácio dos Bandeirantes? Na verdade, Pedro, essa questão de falar multa, existe até aqui em São Bernardo do Campo também, que foi colocado, a intenção não é multar ninguém quer sair multando, é mais para conscientizar as pessoas, dizer que é realmente uma questão muito importante, porque o uso da máscara hoje, ela está aí na maioria das pessoas, mas ainda existem as pessoas que insistem em não utilizá-la. Então, na verdade, seria mais uma maneira de dizer, olha, é importante, utilize. Então, não é realmente a questão, o fator multar. Ninguém gosta de multar. Mas eu acho que em casos assim, extremos, a gente tem que, às vezes, tomar medidas que não são tão populares para que as pessoas entendam da necessidade de se utilizar. Muito bem. Deputada, então, na prática, a senhora acredita que não deve ser algo derrubado no âmbito do legislativo? Deve permanecer por ser mais uma questão ali de orientação, uma ação educativa, de prevenção, digamos assim? Exatamente. Na verdade, é um decreto que foi colocado, então não tem a ação ali da Assembleia, no caso, nesse momento. Mas é exatamente isso, educação e dizer que a importância é muito grande na utilização das máscaras. Então, existe uma conscientização. Então, é muito importante. Bom, o serviço de entrega em São Paulo, né, claro que aumentou, como em todos os locais do mundo durante a quarentena, porque as pessoas tiveram a opção, né, de fazer as compras de forma virtual e precisa de um profissional para fazer essa entrega até a residência de cada comprador. E por conta desse assunto, né, a responsabilidade da empresa, o vínculo entre a empresa e esses entregadores, isso acabou gerando uma discussão. E na Assembleia Legislativa não foi diferente, tanto é que a gente tem um projeto aí que acaba atingindo diretamente esse assunto. Há uma expectativa, uma possibilidade para uma paralisação, né, desses entregadores. Eu queria saber da senhora, há que tantas anda esse projeto aí, como que a gente pode sair para um desfecho desse debate, hein, deputada? Então, Pedro, realmente é um projeto que eu coloquei logo no início do meu mandato. Em abril do ano passado, eu tomei a posse em março, coloquei esse projeto em abril, justamente pela preocupação que eu tenho com os trabalhadores que fazem a entrega por aplicativos. São trabalhadores que hoje estão super demandados, né? Já era bastante, agora com a pandemia teve uma explosão aí, um aumento de 70% da demanda, e com isso o número de óbitos e o número de acidentes aumentou, multiplicou de vezes. Então, é um projeto que eu já tenho aí uma preocupação desde antes. Ele já passou pela CCJ, já passou também pela Comissão de Assuntos de Administração Pública e de Relação do Trabalho, foram aprovados e também não tiveram nenhuma alteração, mostrando que os deputados que fizeram a aprovação também viram a importância que ele tem hoje nessa questão. Hoje nós temos os trabalhadores aí à mercê, né, de qualquer coisa que possa acontecer, acidentes, eles não têm nenhum tipo de garantia, eles não têm um lugar para ir ao banheiro. Então, assim, o entregador, ele sai para fazer uma entrega durante o dia inteiro, são horas grandes de trabalho, são extensivas, em períodos de chuva, de sol, sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de garantia, de segurança. Esse projeto visa assegurar esse funcionário. Todas as empresas, quando contratam pessoas para trabalhar,
elas têm as responsabilidades que são pertinentes a ela. Se ele sofre um acidente dentro da empresa, a conta desse acidente é da empresa. Então, ele tem ali uma carteira registrada, ele vai ser assistido pela empresa e vai ter ali o seu seguro garantido, o seu salário garantido por um auxílio de afastamento por doença, coisa que hoje o nosso entregador não tem. Eles são trabalhadores e nós precisamos valorizar a cada dia mais esse tipo de trabalhador que está aí horas a fio, se colocando em risco aí, justamente pela pandemia, que teve esse aumento muito grande, e eles estão trabalhando para pôr o sustento dentro da casa deles. A partir do momento que eles sofrem um acidente, ninguém está nem aí, as empresas lavam as suas mãos, e isso fica por conta dele. E muitas vezes ele é o arrimo da família, ele que leva o sustento para a casa dele, e ele não pode mais fazer nada a partir desse momento. Então, esse projeto visa regulamentar as entregas por aplicativos, trazendo segurança para os trabalhadores e também para os usuários desses aplicativos. Além de tantas outras demandas que tem aí a questão dos aplicativos, de coisas que acontecem, de entregas que são canceladas e eles perderam o tempo fazendo a busca desse produto e que eles chegam lá na hora, não tem, eles vão embora e não recebem nada, perderam o tempo deles, e que muitas vezes pode ser nesse momento em que eles sofrem um acidente. Então, é um projeto que eu espero que os nossos colegas da Assembleia entendam a urgência dele. Hoje ele se tornou mais urgente ainda e que a gente possa fazer a aprovação o quanto antes. Pelo cenário que a senhora passa para a gente aqui, deputada, a gente vê o quanto já era uma atividade precarizada e o quanto a pandemia está escancarando ainda mais essa situação dos entregadores, né? E o quanto a gente ainda tem dúvidas, por exemplo, até que ponto vai a responsabilização do trabalhador e até que ponto vai a responsabilização da empresa. Vou citar uma situação aqui, aí eu queria ouvir da senhora se o projeto trata disso ou se é uma possibilidade a ser discutida. Por exemplo, quando o entregador chega e ele entrega o produto errado, ele se confunde ali, entrega o produto que seria do próximo cliente, e aí você só repara quando você chega e abre a sacola, opa, não foi isso que eu pedi. A responsabilização nesse caso é do entregador, é da empresa, a empresa pode descontar do salário dele, o projeto da senhora entra nessa esfera também? Na verdade, eu acho que todo mundo tem as suas responsabilidades. No caso das entregas, existe, claro, uma questão de o entregador, se ele pegou dois produtos para serem entregues em locais diferentes, ele tem que conseguir identificar exatamente o produto que ele vai entregar. Também não dá para a gente colocar isso na conta da empresa. Mas ser descontado já é uma outra questão. Tem que ver quais são as garantias que esse aplicativo está dando. O que ele faz para compensar o trabalhador se ele faz alguma coisa errada? Porque até então, hoje, no caso, nenhum aplicativo dá nenhum tipo de respaldo, né? Então, o entregador vai buscar, não tem o produto, ele perdeu o frete dele e o tempo. Então, existe também esse outro lado, que se ele fizer a entrega errada, já que ele não tem nenhum tipo de respaldo, no caso dele buscar e não ter uma garantia de ter esse frete, pelo menos, pago, então existe esse outro que também tem que ser, às vezes, compensado pela empresa, por conta de ter muita demanda, ou eles fazem alguma coisa para tirar essa questão de entregas variadas ao mesmo tempo, ou eles organizam de uma maneira que o trabalhador possa também ter um respaldo, porque todo sujeito é passível de erro, mas também não pode ficar tudo por conta da empresa e nem também do funcionário, tem que ser uma divisão. Deputada Carla Morano conosco aqui no Bastidores do Poder. O nosso produtor, o jornalista Vitor Lupato, tem uma pergunta para a senhora também. Vai lá, Vitor. Boa tarde. Deputada, boa tarde, Pedro, ouvintes. Boa tarde. Tudo bem, Vitor? Tudo certo, deputada. Eu gostaria de saber, o projeto de lei da senhora foi aprovado recentemente na Comissão de Administração Pública. Quando que isso deve ser discutido no plenário da Alesp? Agora ele vai, na verdade, passar pela última comissão, que era a Comissão de Orçamento e Finanças. Sendo aprovado, aí ele pode entrar na pauta a partir do momento que o presidente puser ali para votação.
dependendo da urgência, também a gente pode pedir ali para que seja votado com urgência, até por conta da urgência do momento, que é o uso dos aplicativos que estão sendo bastante utilizados nos dias de hoje. E também, Então, né, deputada, desses indicativos de greve, né? 1º de julho tem esse indicativo de greve em todo o Brasil dos entregadores de aplicativos, né? Sim, eu recebi muitos motofretes, motoboys, entregadores de aplicativos, e eu sou usuária também do aplicativo, e muitos deles estão com um selinho ali dizendo para aderirem à greve. Eu acho que é a hora que eles estão querendo mostrar assim, olha, nós existimos, nós somos trabalhadores, nós estamos ali nos arriscando e a gente precisa ter vez, ter voz, né? Então, eu estou aqui hoje para dar voz a eles, porque hoje eles não têm um sindicato, nem uma associação. Eles se uniram, eles conseguiram fazer essa união na categoria para fazer essa manifestação, para que, na verdade, as empresas de aplicativos enxerguem eles como trabalhadores, entendeu? Então, eu acho que é válido, estou de acordo e estou junto com eles. Deputada Carla Morando, obrigado pela entrevista aqui ao Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho aí para a senhora, até uma próxima. Obrigada, Isabel, Pedro, Vitor, e estou à disposição para qualquer outras dúvidas que forem do nosso projeto. Obrigada, deputada. Boa noite. Boa noite, obrigada.